Nessa aula a gente vai fazer uma cabana para o tema bosque, que é um doce muito pedido e é um doce bem simples de ser feito. Então, é aquele tipo de doce que você vende em grande quantidade. Para fazer esse doce, eu vou usar aqui o cone da BWB 861, que é um cone mais gorduchinho. Ele acho que da BWB ele é o mais fofinho, ele mais gorduchinho, né? Tem um diâmetro maior. Ó, esse daqui, ele tem o diâmetro de 6 centímetros, tá? O meu não tá recheadinho. Então, o que a gente vai fazer aqui? Eu fiz no branco, mas pode ser usado chocolate escuro também, tá? Porque a gente vai encapar ele, então tá tudo bem. Aqui eu vou usar uma base laminada de 10 centímetros e aqui eu já encapei com a minha pasta verdinho, verde clarinho, e aí você vai fazer na sua paleta de cores, tá? E aqui eu tenho a pasta marfim, tá? Que eu fiz com o marfim chá da Arcolor pra gente fazer a estrutura da cabaninha. Então vamos lá. Eu vou abrir essa pasta e eu tenho aqui um moldezinho que eu vou cortar e que a gente vai deixar ele no PDF aí para vocês tirarem a medida e fazer o de vocês. Ó, então eu vou abrir. O ideal é que você abra ela bem fina, não muito fina e nem muito grossa, tá? Vou mostrar aqui como que você vai fazer. Essa pasta aqui não precisa estar com CMC, tá? Então é isso aqui que a gente vai precisar. E aí eu tenho aqui, ó, essa medida, tá? Que a gente vai deixar disponibilizado ali e eu vou cortar em volta. Eu corto sempre um pouquinho maior do que essa medida aqui, principalmente nas laterais, que eu consigo fechar melhor ali. Então eu vou cortar essa e vou cortar uma parte para colocar aqui na frente, tá? Para dar um acabamento ali no fundo. Essa daqui, gente, é mais a medida do cone mesmo, a altura dele, tá? Então, ó, eu tenho aqui a altura de 9 centímetros. Eu vou medir aqui, é um pedacinho de pasta. Ó, medir ali, vou marcar aqui. E aí, esse eu vou posicionar ali na frente. Então, eu vou passar uma colinha. Aqui não tem uma medida muito certinha, não, tá? É só pra gente... Você vai se preocupar mais com a altura dele, tá? A gente vai cobrir. Tira o excesso. Aqui, eu dou uma ajustadinha. Eu dou uma afinadinha, né? Tirando essa marca de corte, que fica bem grosseiro. Essa parte aqui, ó, a gente vai bolear as pontinhas. E venho boleando, ó, afinando as pontinhas. Faço toda a volta. Então, afino e levanto os babadinhos. Aqui eu tô usando marfim, então eu posso fazer a sombra com um pozinho marrom, com uma mistura de laranja, para ficar bem legal, tá? Ó, então aqui eu tenho a mistura do laranja, do pó aveludado laranja com o pozinho marrom, e aí eu tiro esse excesso, tá? E aí eu vou passar, ó, na bordinha. Ó, então aqui a gente fez, deu o efeito com o pozinho. E essa parte aqui, ó, que a gente colocou aqui de pasta americana, eu faço também. Com a mesma misturinha. Então, eu vou dando uma sombra aqui. E aí eu vou passar uma colinha, ó. Pode ser água ou a colinha de CMC. E aí a gente vai vir envolvendo. Aqui em cima, ó, a
gente vai fechar aqui. Porque aqui é onde a gente vai colocar o acabamento com flores. Nesse caso aqui, seguindo a mesma identidade visual ali de todos os outros doces, a mesma linhagem, né? A gente vai fazer com as flores. Mas, por exemplo, Paty, e se eu for fazer um bosque de menino, o que eu posso colocar? Você pode colocar folhinhas, você pode colocar pinha pequenininha, você pode colocar as folhas de cores terrosas, não só o verdinho, mas o laranja, com esse mesmo acabamento aqui de pó. Então fica bem legal, tá? Eu já fiz para menino com esse modelo de cabaninha. Só que o bosque de menino, geralmente, ele tem aquelas peninhas. Eu já fiz assim, ficou muito legal. E eu coloquei nesse espacinho aqui. Então, aqui, ó, o que a gente coloca aqui em cima? Eu gosto de usar... Você pode fazer com macarrão, você pode fazer com palito. Eu uso aqueles biscoitinhos. Ou torcida, palitinho, tá? Usar algo comestível mesmo. Ó. Então, ó, aqui eu tenho esses palitinhos, né? Esses snacks. Esse de pimenta calabresa. Eu tô usando ele aqui para fazer a aula, mas acredito que para uma festa de criança não seria o ideal por conta do sabor. Então, você pode escolher um outro sabor. Eu escolhi ele por conta do formato. Mas a gente pode usar esse outro modelinho, que inclusive é o que eu mais gosto de usar, tá? Esse aqui, ó. Que ele tem salzinho. Então ele fica bem lindo, bem rústico, fica bem legal, tá? Então você pode usar essas duas opções aí. E claro, você pode usar também macarrãozinho, pode usar palito, tá? Eu gosto de usar algo comestível, né? E a gente vai colar com chocolate, cobertura fracionada. Eu vou passar aqui a colinha para já posicionar e vou colar o salgadinho ali, o biscoitinho. Ó. Posicionei aqui e a gente vai fazer a decoração dele. Ó, então com minha cobertura fracionada derretida, eu vou vir aqui. Ó. Colocar. E aí eu vou escolher os palitinhos, eu sempre coloco 3, tá? Então eu vou escolher os mais certinhos aqui, o cheiro tá divino. E a gente vai posicionar aqui dentro, ó. Fica um charme, né? Essa cabaninha aqui. Esse daqui, ó. Vou tirar um pedacinho dele. Ficar um pouquinho menor. Coloco mais um pouquinho de chocolate aqui para grudar bem. E aí a gente vai trabalhar aqui com as flores, tá? Então vou colocar as mini rosinhas. Ó. E aí ele vai secar, o chocolate vai secar e ele vai ficar assim espetadinho, tá? Ó, então aqui eu vou fazer as rosinhas. Você vai seguir o mesmo estilo de flor que você vai usar aí na sua encomenda. Começou com um modelo em um doce, finaliza com o mesmo modelo.
Ó, aqui eu vou fazer a folhinha com o ejetor que eu tenho aqui, mas você pode fazer a folhinha ou com molde ou à mão mesmo. Aperto e ejeto. Aí ele vai sair com as marcações. Esse ejetor aqui, se eu não me engano, é da Celebrate, mas a Blue Star também tem, que é um amarelinho. E aí vocês encontram em loja de confeitaria, na internet. Eu vou pegar aqui, ó, minha espuminha. Eu vou dar uma leve afinadinha nas pontinhas, ó. Fica mais delicadinho. E aqui você pode até aramar, né, essas folhas. A gente dá um efeito com o pó. Aqui no verde é bem legal a gente misturar um pouquinho de marrom. Até com essa misturinha aqui, ó, do marrom e o laranja. Fica bem bonito. Ó, aí eu vou passar a colinha. Vou posicionar primeiro as folhinhas. E aí a gente vai posicionando essas mais escuras e menores. Só para pontuar. E aí a gente vai modelar o personagem. A gente vai fazer aqui a raposinha. Então eu vou usar 5 gramas para o corpinho. CMC. Bolinha e coxinha. Aqui para fazer a raposinha eu tô usando a mesma cor que a gente colocou ali na cabana, tá? O marfim. Ó, coxinha. 5 gramas também a cabecinha, e aí com CMC. E aí, para fazer o rostinho da raposa, ó, bolinha. Coloco aqui, dou uma leve achatadinha. E vou pegar aqui, ó, com a pontinha do meu dedo. E vou fazer esse biquinho aqui na lateral. Aí eu pego ela na minha mão e venho com esse movimento aqui, afinando isso. Esse movimento é um movimento bem leve, tá? Não é apertando, não. Porque senão a gente acaba marcando demais. E não é isso que a gente quer. Ó. E aí a gente vai dar um efeito aqui com o pó. A mesma misturinha de laranja com marrom. As duas cores é o pó aveludado da Mix. Que geralmente a gente faz com a pasta branca, com a pasta mais clarinha, o recorte, né? Já fiz muito com recorte em pasta. Mas aqui, ó, é muito mais prático. E
Todas as vezes que eu fiz com o recorte, muita gente tinha dificuldade para fazer o recorte bem bonitinho, né? Bem certinho. E aí, com o pozinho, acaba ficando um pouquinho mais fácil. Que você vem desenhando o formatinho. Sem contar que fica muito mais bonito, né? E aí, essa parte aqui mais clarinha seria aquela parte que a gente, para quem já viu outras aulas de raposinha, a parte que a gente faz o recorte. E ó, fica muito mais rápido de fazer, mais simples e mais bonito também. Olha que lindeza que fica. E aí no corpinho a gente faz a mesma coisa, ó. Não tem como não falar que o pozinho ele traz um efeito todo especial para o doce, né? Que vai agregar muito mais valor no que você já tem feito aí. Então, sempre aqui a lateral. A parte de trás, a gente não precisa fazer isso, por quê? Porque nesse caso, ele vai ficar encostadinho ali na cabana, tá? Então, ó, fiz isso. Eu vou passar uma colinha aqui embaixo e atrás. E aí, eu vou posicionar aqui. Encosto, ó. Vou colocar um palitinho para dar sustentação na cabecinha. Venho aqui, ó. Entro com ele girando. Corto o palitinho. Antes de posicionar a cabecinha, a gente vai fazer a orelhinha, o narizinho e os olhinhos, porque depois vai ficar difícil pra gente posicionar ali. Então, a orelhinha dela vai ser bem pequenininha, porque é uma cabecinha bem pequena, tá? Então, a gente tem aqui 0,3. Essa pasta, ela já tá com um pouquinho de CMC, então eu nem coloquei mais na orelhinha, que é uma pecinha bem pequenininha, né? Então, ó, 2 coxinhas, achato, marco o meinho aqui com a minha estequinha, ó. Corto retinho, sempre para acomodar melhor. E aí eu venho aqui, ó, dando o efeito com o pó bem na pontinha. O miolinho deixo mais clarinho. Vou passar a cola aqui embaixo. Aqui eu vou colocar o narizinho, ó, bem aqui embaixo. Uma bolinha bem pequenininha. Vou fazer uma mini rosinha bem petitiquinha. A cabecinha pequenininha, então as florzinhas também. E é muito difícil a gente encontrar florzinha tão pequenininha assim. Por isso é tão importante a gente saber fazer, né? Encontrar em molde assim é bem difícil. Passo uma colinha aqui em cima. E a gente vai colocar as folhinhas pequenininhas. Com um pozinho rosa, já para dar uma profundidade. E essa outra aqui, com a misturinha de laranja e marrom.
E aí a gente vai fazer o olhinho. Com o corante líquido, a gente pode dar um pinguinho só, como pode fazer aquele olhinho fechadinho. O blush. Passar a colinha e vou posicionar a cabecinha. Posiciono ela assim meio que de ladinho, tá? E aí a gente vai fazer o rabinho dela. Para fazer o rabinho, a gente vai usar 3 gramas de pasta. E aí não precisa ter CMC não. Então, ó, bolinha, coxinha, afina bem a pontinha. E aí aqui, ó, vou dar uma leve afinadinha também, tá? Dos 2 ladinhos. Achato. E aí eu vou dar o efeito com o pó antes de colocar ali. Vou deixar essa partezinha aqui mais clarinha. Vou passar uma colinha. E esse rabinho vai ficar assim, na frente. Escondendo patinhas. Ela tá toda encolhidinha ali. E aí aqui em volta, a gente dá um efeito com o pozinho verde, para dar sombra. Então, ó, eu venho com um pozinho verde musgo. E aí eu gosto de dar essa sombra assim, ó, em volta. De tudo que eu tenho aqui, ó. E tá prontinha a nossa cabaninha. Então, aqui você pode colocar todos os bichinhos de bosque. Você pode usar também só o rostinho aqui na frente, então aumenta a proporção. Se você quiser colocar, por exemplo, só o rostinho ali na frente da cabaninha, como se ele tivesse com o corpinho lá dentro da cabana, só o rostinho de fora, você pode usar aí uma proporção de 8 gramas, tá? Para essa cabecinha, para ela ficar aí num tamanho bem legal para esse tamanho de cone, tá? Que é o 861. Se você for usar um cone 850, por exemplo, aí você pode usar 6 gramas de cabecinha. E aí isso serve para todos os bichinhos do bosque, tá? Para todos os outros. E ficou assim a nossa cabaninha. Esse é um doce que vende muito, né? Que tá sempre sendo muito pedido aí. E ele é um doce mais rápido de ser produzido, então tem um custo bem menor, você vai conseguir vender em maior quantidade.